Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa especial Saúde e Diagnóstico, que você bem sabe é uma parceria que temos com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, sempre com temas muito importantes. E hoje não é diferente, né? 6 de junho, é um dia especial porque é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, que é o nosso tema, a nossa pauta de hoje, e também vamos falar de um congresso importante, o 8º Congresso da SBTI, e daqui a pouco também vamos explicar por que o Congresso, em especial também esse tema do teste do pezinho. Carlos Eduardo Gouveia, tudo bem com você, presidente da CBDL? Estamos aqui mais uma vez numa grande discussão e eu queria que você desse as suas boas-vindas, mas também, Carlos, já nessas boas-vindas, pudesse falar um pouquinho sobre algumas matérias que saíram em relação aos testes rápidos, né, que estão acontecendo e, de repente, a pessoa testa positivo. O que fazer com essa informação? Em nome da CBDL, do segmento, gostaria que você também orientasse. Tudo bem com você? Tudo bem, Elias. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você, principalmente muito bem acompanhado, com 3 grandes nomes aqui da área de erros inatos do metabolismo e doenças raras, né? São pessoas que militam e de uma forma apaixonada, até porque essa área é de fato apaixonante, e engajada, né? Trazendo de fato o valor do diagnóstico para aquilo que ele pode fazer diferença. Nessa área de triagem neonatal e erros inatos do metabolismo, a gente vê que uma informação obtida precocemente, ela muda todo o curso de uma vida e, na verdade, de toda a família que está em volta dela. Isso do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista social, a gente consegue possibilitar a que muitas pessoas possam ter, de fato, uma produtividade, uma vida socialmente aceitável, graças a uma informação e a um tratamento, que muitas vezes é por toda a vida. Então, hoje a gente vai ter o privilégio de poder falar um pouco dessa área, da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, que é uma sociedade multiprofissional e que tem feito toda a diferença. E é um pouco disso que a gente quer tratar. Na sua questão que você me coloca, do teste positivo, a gente vê que, de fato, o diagnóstico ele tem várias formas de se apresentar. Os testes laboratoriais vão desde um teste como um PCR, biologia molecular, um sequenciamento de próxima geração, os testes ELISA, quimiluminescência, metabolômica. Aqui a gente usa, na triagem neonatal, os espectrômetros de massa, por Tandem, por exemplo. Então, tecnologias muito avançadas, com grandes equipamentos e reagentes. Mas, muitas vezes, tem a tecnologia embarcada num simples dispositivo de um teste rápido, que pode dar essa informação em 15, 20 minutos para uma pessoa. No caso do Covid, o que a gente percebe é que a pandemia não acabou. O Ômicron, que é essa variante, é menos letal, ela continua extremamente ativa. Eu acabei de sair agora da minha infecção, nesse final de semana. Foi muito tranquila, mas graças aos testes eu pude, primeiro, confirmar o que eu achava que era uma gripe, não era, era de fato Covid, e monitorar o meu status até eu chegar ao ponto de negativo para o antígeno, e aí saber que eu podia voltar à vida ativa, normal, em sociedade. Então, são informações importantes para, de fato, dar esse primeiro alerta, no caso do Covid, avisar os contactantes e buscar um tratamento, se for o caso, né? Mesmo vale para o autoteste, Carlos? E vale isso para o autoteste. O autoteste é uma ferramenta extremamente interessante, porque ela permite essa triagem. Ele não é um diagnóstico, embora tecnicamente o teste seja tão bom quanto um teste profissional, mas ele legalmente, pela regulação, ele é considerado uma triagem e tem a função, de fato, de dar esse primeiro alerta à pessoa e interromper o ciclo de transmissão da doença. Então, a gente começa a empoderar a população para a busca dessa informação e busca de um papel ativo na sociedade, né? De fazer cumprir o seu papel social de não transmitir mais essa doença que tanto nos tem atrapalhado. Então, Elias, feitas essas ponderações iniciais, aqui eu volto para você para fazer a apresentação das nossas 3 convidadas de hoje. Muito obrigado, Carlos Eduardo Gouveia. Sem dúvida alguma, mais uma bancada de altíssimo nível. E, como sempre fazemos, vamos apresentá-las, né, individualmente
e já nessa apresentação pedir, né, as palavras iniciais que vocês tragam também um pouco, né, desse tema tão importante que é o teste do pezinho. Começar, então, com a doutora Tânia Bachega, presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, que é a SBTI, professora livre-docente pela Faculdade de Medicina da USP e também professora da disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Tânia, muito obrigado por estar conosco aqui nesse bate-papo, que sem dúvida alguma vai ser de altíssimo nível. E já nessas palavras iniciais, eu gostaria também que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre o 8º Congresso da SBTI. Tudo bem contigo? Olá, Elias, é um grande prazer estar com você aqui hoje e com esses grandes nomes dos testes diagnósticos e de doenças raras no Brasil. E eu tenho a sorte deles fazerem parte da diretoria da SBTI, que muito tem trabalhado pela triagem neonatal. Bem, nós tivemos o sancionamento da lei no ano passado, né, que amplia o número de doenças pesquisadas no teste do pezinho para um pouco mais de 50. E, obviamente, isso representa um marco, né, na saúde pública, na saúde da nossa população, pelos testes diagnósticos precoces e pela possibilidade de se tratar e evitar sequelas graves nessas crianças afetadas. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo tem como um de seus pilares educar, contribuir para a informação dos profissionais da saúde. Então, nós estamos agora organizando um congresso totalmente online, nos próximos dias 3 e 4 de junho, gratuito para o associado SBTI, porque essa é a nossa missão, educar os profissionais de saúde para a triagem neonatal, e esse congresso abordará principalmente as doenças que estão sendo incluídas por essa nova lei. Então, nós temos 13 palestrantes internacionais com expertise em triagem, vários palestrantes nacionais. O presidente da Sociedade Internacional de Triagem Neonatal estará abrindo o congresso, o professor John Bohan. Temos também o que eu gostaria de ressaltar, né, o que a gente sempre defendeu, custo-efetividade em triagem neonatal. Então, em geral, os governos sempre perguntam o custo de se introduzir uma doença na triagem para se triar 3 milhões de bebês. Mas qual é o custo das complicações de um bebê com diagnóstico tardio? Então, nós teremos o doutor Scott Grossi, do CDC de Atlanta, também falando de custo-efetividade. E quero ressaltar que todas as palestras terão tradução simultânea. Então, quem quiser ver a programação, é só acessar o nosso site do Congresso, www.cbti2022.com.br. Obrigada. Vamos repetir, então, por favor, doutora Tânia, para que todos possam anotar, né, mais uma vez, com calma, e, em especial, né, trazendo aqui essa bancada tão rica que vai discutir. São 13 palestrantes internacionais, além, né, de vocês todos que vão participar ativamente. Parabéns pela organização. Vamos repetir, então, por gentileza? www.c de casa, B de bola, T de tapete, E, I, M de macaco, 2022.com.br. E já que você me deu a palavra, eu vou abusar um pouquinho. Nós inovamos nesse congresso, né, também, criando uma abertura para se mostrar os trabalhos científicos dos diversos serviços que trabalham com triagem ou com doenças raras. Então, isso não era, vamos dizer, uma tradição nesse evento. Nós abrimos, tivemos um número grande de pesquisas enviadas, porque nós acreditamos que a medicina evolui baseada em pesquisa, em evidências científicas, e criamos premiações para os melhores trabalhos. Então, o melhor trabalho em triagem neonatal se chamará Benjamin Schmidt, que foi um dos médicos pioneiros que implantou a triagem neonatal em São Paulo.
Então, não percam esse evento que terá muita inovação em ciência. Muito bom. Então, www.sbtin, com M... CBTI, o C de Congresso. Congresso, perfeito. cbtin.2022.com.br. Doutora Eliane Santos, uma honra também tê-la aqui neste debate, biomédica, especialista em saúde pública, assessora técnica de saúde da PAI Brasil e membro da diretoria da SBTI. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e também gostaríamos de acompanhar as suas palavras iniciais sobre teste do pezinho. Bom, é um prazer falar com todos aqui, principalmente com esse grupo tão rico, né, que fala de triagem neonatal no Brasil, mas eu costumo dizer que eu sou a dinossauro, né, da triagem neonatal. Eu comecei triagem neonatal no Brasil em 1994. Então, já tem um tempinho aí que eu milito o programa de triagem neonatal. Começamos sem uma formatação, com ideias próprias, buscando experiências e expertises internacionais, e quando foi em 2001, nós participamos e criamos a Política Nacional de Triagem Neonatal. Esse foi um ano, essa década foi importantíssima, que nós chegamos a atingir quase 100% de cobertura no Brasil, e foi bastante exitoso. Atualmente, estamos um pouco frustrados, né? Principalmente nós que trabalhamos no programa, da queda de cobertura, dos tempos que não estão ideais para o nosso recém-nato, mas com uma excelente notícia que foi a ampliação do Programa Nacional, né, de 6 doenças, está chegando aí até quase 50 doenças. E agora nosso papel nesse momento, esse congresso está vindo num momento bem especial mesmo, para a gente estar discutindo a ampliação do programa de triagem neonatal. Essa é uma das nossas pautas no congresso, para falar para todos que estão participando a importância e a responsabilidade dessa ampliação, já que precisamos resgatar a qualidade dos serviços para que possamos caminhar com segurança nessa ampliação e salvar aí muitos bebês que poderiam ir a óbito ou ter sequelas definitivas causadas por uma dessas doenças aí do programa de triagem neonatal. Então, é um prazer estar falando aqui para vocês, para todos, e divulgar o nosso congresso aí, e insistir que todos participem para que possamos evoluir nessa ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Parabéns a todas vocês e a todos vocês da área da saúde, né, por cuidar, prolongar, em especial, por salvar vidas, que sem dúvida alguma, tenho certeza, né, que é o grande objetivo de todos vocês. Então, parabéns, e a gente acompanhou nesse período de Covid, né, ou valorizou ainda mais a atuação de vocês. Doutora Márcia Ribeiro, professora associada de Genética Clínica do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, chefe do Serviço de Genética Médica do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão, gesteira também da UFERJ, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica e Endocrinologia da Faculdade de Medicina da UFERJ, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materno-Infantil do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão, gesteira da UFERJ, assessora médico-científica de genética médica do Grupo Pardini e sócia titular da também Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, que é a SBTI. Muito obrigado por estar conosco e também gostaríamos de ouvi-la nessa participação inicial. Então, eu agradeço muito o convite e é sempre muito importante, né? Eu digo que eu sou um pouquinho nova nessa parte de triagem neonatal, mas eu tenho visto assim o outro lado, né? De receber o paciente sem o diagnóstico, já com uma certa idade, e onde a gente pergunta, mãe, teste do pezinho, né? Porque faz parte da anamnese. Aí ela fala assim, não tenho, né? Não tive resultado. Então, era uma prática, né, dizer para a mãe, se tivesse tudo bem, o resultado nem ia para ela, só iria se tivesse algo alterado. Então, isso é muito complexo, né? Então, eu acho que a sociedade tem uma missão
né, de orientar, né, os pediatras, que são os primeiros que recebem essas crianças, de cobrar, né, e empoderar a mãe. Não, mãe, né, você tem direito, você precisa ir lá pegar o resultado, precisa pedir o resultado, não pode ser normal e não receber. Né? A gente precisa olhar o que foi feito, o que não foi feito. Então, esse é o meu primeiro ponto. O segundo, né, a gente falou em teste do pezinho, programa de triagem. Então, o teste do pezinho é um teste de triagem. Então, essa triagem, ela separa os recém-nascidos que não têm risco para essas doenças investigadas dos que têm risco. E os que têm riscos, alguns terão a doença, né? Então, na verdade, não é um teste, é um programa que ele vai desde o primeiro exame, depois o segundo exame de reconvocação, para ver se a alteração ela se mantém, porque às vezes acontece por um motivo não doença, então ela, né, deixa de existir, ou se persistir, os exames confirmatórios. E depois, né, o diagnóstico final, então a gente estreita esse tempo do diagnóstico com o programa de triagem neonatal e pode, sim, tratar adequadamente da melhor maneira possível e acompanhar. Então, é um programa que ele começa, né, com o primeiro teste. E até onde ele vai? Até o resto da vida dessa criança, dessa família, que vai depois saber se ela pode ter mais filhos com esse mesmo problema ou não. Então, isso é muito importante. E esse programa, né, em termos de saúde pública, é um programa muito bem estruturado e importantíssimo. Né? E como eu penso, né, que ele é levado a sério. Nem sempre todo o Brasil tem condições de caminhar, né? Mas a gente persiste e eu acho que a ampliação foi um presente, né, para as crianças que são acompanhadas pelo SUS, né, porque em nível privado a gente já tem isso há muito tempo, né? A década de 90 foi, né, uma mudança de paradigma no teste do pezinho, né, justamente com exames mais elaborados, mas agora a gente tem a oportunidade, há algum tempo também, em alguns estados, mas isso vai se tornar uma realidade nacional. Então, era isso. Carlos, traz um pouco também, né, da importância da parceria, da atuação da CBDL junto com a SBTI nesse processo. Então, sem dúvida. A CBDL é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, tem empresas de pequeno, médio, grande porte, importadoras, fabricantes, e o objetivo é sempre estar aliada às sociedades de especialidades ou multiprofissionais, como é o caso da SBTIM, fomentando o uso racional e adequado dos testes e outras ferramentas de diagnóstico que existem. E aí é importante, Elias, até trazer para o nosso ouvinte e telespectador um pouco de informação. O teste do pezinho, muita gente já ouviu falar, mas nem todo mundo sabe o que de fato é. As mães, com certeza, os pais, nem todos, né? E os futuros, muito menos, ainda não estão preocupados com isso. Mas ele é um teste que deve ser feito a partir de 40, e vocês me corrijam, por favor, a partir de 48 horas de nascido, em média, porque aí já houve a possibilidade do bebê mamar um pouco do leite materno e, eventualmente, ele vai ter, dentro do leite, algumas substâncias que ele não consegue processar ou metabolizar, que são alguns aminoácidos específicos. Isso é o mais comum que a gente vê no teste do pezinho. São as aminoacidopatias, ou seja, uma incapacidade daquele bebê processar ou metabolizar aquele aminoácido que vai se acumulando. O teste em si, ele vai detectar esse acúmulo extraordinário ou anormal, e aí vai dar o alerta. Então, aquela criança está com, por exemplo, uma concentração de fenilalanina muito alta, que é um aminoácido essencial. E isso indica, provavelmente, que a criança tem uma fenilcetonúria, que é uma das doenças mais comuns. E aí não é o caso, e ele é triagem, ou seja, ele alerta. E aí a mãe, o pai, têm exatamente que começar uma jornada, que é de investigação, é confirmar, e aí se tiver a confirmação, como a doutora Márcia falou, já começa a fazer parte de um programa, que é um orgulho para nós brasileiros. Começou em 2001, né, Eliane?
acho que 2001, se eu não me engano. Oficialmente foi 2001, né? Mas ele chegou no Brasil em 1976, através da PAI de São Paulo. Isso, exatamente. Mas o programa em si, estruturado pelo Ministério, é de 2001. E de lá para cá, ele só evoluiu exatamente nessa questão de organização. Então, são serviços de referência em triagem neonatal espalhados pelo Brasil, que tem grupos multiprofissionais. Então, não só pediatra, vai ter nutricionista, assistente social, farmacêutico, um grupo grande que vai dar esse apoio para o indivíduo, para o cidadão, para o paciente e para a família. E aí é um trabalho muito complexo e que, de alguma forma, ele precisa ser totalmente renovado periodicamente, porque as dificuldades e barreiras são enormes, né? A Eliane pode falar daqui a pouco um pouco sobre o trabalho que ela está fazendo agora, que é visitando cada um desses locais, Brasil inteiro. Veio de Teresina ontem e vai para Cuiabá amanhã. E exatamente dando esse apoio, esse suporte, verificando quais são as dificuldades e como pode, seja uma instituição, seja uma sociedade como a SBTIM, fazer a diferença, ajudando, inclusive, o Ministério a descobrir esse tipo de barreira e de problema, que, obviamente, não é algo só do Ministério, mas é do SUS. E, sendo o SUS, é tripartite. Então, é Ministério, Estados e municípios, todos juntos nessa batalha, né? Então, só para trazer um pouco desse contexto, aquela gotinha de sangue do calcanhar do bebê vai para um papel filtro, que é onde vai ser coletada. Essa amostra pode ser transportada em temperatura ambiente, a grandes distâncias, e ela, no laboratório, ela vai ser reconstituída dentro de um equipamento que vai processar essa amostra e dar o resultado. Então, a tecnologia aí ela está envolvida em vários aspectos, desde a pré-análise, que é a coleta, que tem que ser muito bem feita, até, obviamente, a informação depois transmitida para o familiar e a assistência que vai ser dada para o paciente. Dentro dessa introdução que o Carlos fez, doutora Eliane, o que é que a senhora gostaria de acrescentar? Bom, como o Carlos falou, o Brasil ele tem vários países dentro desse gigante que é nosso país, né? E quando você viaja às regiões, cada uma comporta-se de uma maneira. Uma das coisas que fez muito sucesso no Brasil, no ano 2001, quando a gente começou com o programa de triagem, e já fazia isso antes, alguns serviços bastante exitosos, o correio ele era uma peça fundamental no transporte dessas amostras. Então, em qualquer região que aquele bebê estivesse, teria ali uma unidade de saúde que coletaria esse exame, que deixava secar, colocaria no correio e chegava no laboratório de referência, e qualquer alteração, esse serviço de referência fazia busca ativa dessa criança, faz ainda a busca ativa dessa criança para fazer confirmação diagnóstica e o tratamento e acompanhamento desses bebês. Esse é o conceito do Programa Nacional. Com isso, a gente vê que o correio ele tem perdido um pouco a sua essência nessa responsabilidade social. Infelizmente, nós temos um custo muito alto. Como o financiamento, o Carlos falou agora de financiamento, que o financiamento ele é tripartite, Estado, União, Estados e municípios. Hoje a gente tem, dentro dos estados, pouquíssimos estados têm contrapartida nesse programa. Então, fica toda a responsabilidade para o serviço de referência em ofertar a lanceta, papel filtro, que é o coletador, e correios, né? Além de todos os insumos necessários para fazer esse exame. Então, com isso, se está se tornando quase que inviável manter o programa, a sobrevivência. E os primeiros cortes que eles vão fazendo são o transporte, por exemplo, ele está bastante afetado, e eu percebi isso com essas minhas viagens pelo Brasil, o tanto que ele está afetando, e principalmente durante a pandemia, que está sendo feito via portador, ou seja, aquele carro do município deixa juntar essas amostras para depois transportar para chegar no laboratório. Por isso a gente tem perdas gigantescas naqueles bebês que têm algum diagnóstico ali. Então, um atraso de início de tratamento extremamente importante, né? E que a doutora Tânia pode falar com bastante propriedade, a doutora Márcia também, sobre essa perda que a gente está tendo
com diagnósticos tardios, que já chegaram a ser bastante precoces em toda a dimensão do nosso país. Mas não é assim sempre, né? Nós temos regiões com dificuldades de acesso mesmo. Amazonas, estive no Amazonas e vi o tanto que é difícil a população, que eles falam das populações ribeirinhas, chegar em Manaus, que é onde está o serviço de referência. Eu estava lá e eles disseram, olha, esse bebê aqui levou 5 dias de barco para chegar aqui, ou seja, se perdeu 5 dias na estrada para chegar para algum diagnóstico e início de tratamento. Então, assim, realmente tem muitas coisas que a gente não consegue corrigir tão bem, mas outras sim, com certeza a gente tem que melhorar essa logística, né? Da coleta do exame do bebê lá no serviço, na saúde, no município dele, até chegar no serviço de referência. Isso é uma missão que cabe a nós, como profissionais de saúde, buscarem o Ministério da Saúde, Estado e municípios, buscar esse caminho de uma maneira mais rápida possível, porque estamos perdendo aí bastante, principalmente pós-pandemia, estamos perdendo mesmo. E aí, vou deixar para a doutora Tânia falar um pouquinho, né? Um pouquinho do que se trata o diagnóstico tardio desses bebês. E doutora Márcia também, claro. Então doutora Tânia, vamos ouvir a doutora Márcia, porque depois eu gostaria que também na sua resposta você trouxesse um pouco sobre a situação da Lei 14.154, como presidente da ESBTI. Então, vamos ouvir a doutora Márcia Ribeiro. Doutora Márcia, também me chamou aqui a atenção a senhora como assessora médico-científica em genética, né? O que é que a genética também tem a ver, né? Interfere já nesse resultado do teste do pezinho? Então, como foi falado anteriormente, né, das doenças raras, então 80% das doenças raras são de origem genética. Então, o geneticista ele tem sido mais conhecido ao longo dos últimos anos, né? E lá no meu hospital, né, se aventou a possibilidade, né, de ser feito o teste de triagem neonatal. Então, eu mesma sugeria, falei assim, olha, eu tenho que ver essas crianças. Não, mas você vai ver quem? Aí eu falei assim, gente, pelo menos 80% de quem tiver alterado, por conta de, né, a maioria é doença genética. Mas, enfim, a genética entra assim, né, no diagnóstico, né, não só nos exames, também que existem alguns exames confirmatórios que são específicos da genética, não só da genética molecular, mas da genética bioquímica também, né? Por exemplo, o AME. O primeiro exame para AME, atrofia muscular espinhal, é PCR, quer dizer, é uma técnica genética. Então, a genética realmente tem entrado bastante nessa área. E um resultado que a gente não tenha, né, que a criança tenha a doença, isso pode significar, né, um desastre, né? Por exemplo, o hipotireoidismo congênito. A criança, se não tratar, né, precocemente, né, porque a ideia do teste de triagem é justamente isso, identificar, suspeitar, confirmar e tratar o mais cedo possível, né, por conta, muitas vezes, do desenvolvimento do encéfalo. Então, é uma criança que vai ter, né, deficiência intelectual. Fenilcetonúria, né, que foi a primeira doença, né, um exemplo. Então, se a gente não, né, identificar também, né, logo nos primeiros meses, começar a tratar, essa criança vai evoluir com sequelas. O Rio de Janeiro passou um período um pouco difícil, né, complicado na triagem neonatal, e a gente começou a ver, né, chegarem essas crianças com doença que teria sido detectada no teste do pezinho, né? Seja porque não veio resultado, aí a mãe achou que estava normal, mas aí vai no serviço com atraso do desenvolvimento, né? Então, é isso que a gente vê, né? Vê um futuro um pouco mais reservado, né, para essas crianças em termos de funcionalidade, de cognição, do próprio crescimento mesmo, né? Doutora Tânia Bachega, dando sequência nessa avaliação técnica também e trazendo, né, como nós comentamos, um pouco sobre essa lei 14.154, que foi sancionada em maio de 2021. Essa lei foi sancionada e ela entra em vigência agora no próximo dia 26 de maio, né? Então,
são aproximadamente um pouco mais de 50 doenças que podem ter um primeiro diagnóstico no teste do pezinho, no sangue colocado no papel. Como a doutora Márcia falou, um exame positivo não quer dizer que a criança tenha doença, ela é suspeita, tem que rapidamente ser submetido a um outro exame que definitivamente dirá se ela é afetada ou não. E o que o Ministério da Saúde programou é a incorporação desses diagnósticos por grupos de doença, em escalas, pouco a pouco, porque não é só fazer o teste, é ter padronizado nos laboratórios do Serviço de Saúde Pública o exame confirmatório, é ter equipes de saúde capacitadas para atender aqueles grupos de doenças e, antes de tudo, ter as medicações ou as fórmulas infantis necessárias. Então, a complexidade para se colocar 50 diagnósticos é grande, né? Se fala muito, o privado já faz 50 doenças há muito tempo, dependendo do que os pais compram no pacote. Mas eu quero ressaltar que o privado são os testes, né? E como a doutora Márcia falou, o Programa Nacional de Triagem Neonatal vai além disso, vai até o acompanhamento dessa criança afetada até a idade adulta. Agora, no nosso congresso teremos um seminário onde foi convidado o representante do Ministério da Saúde para nos falar como isso está sendo programado. O doutor Fabiano Ferreira, que hoje é o coordenador da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, onde está inserida a triagem neonatal. Eu queria só fazer uns comentários finais. Para nós, falando aqui, parece muito óbvio que é importante fazer o teste do pezinho, mas isso ainda não é de conhecimento uniforme da nossa população nos diferentes níveis educacionais. Então, não infrequentemente a gente ouve as mães falarem, mas eu vou furar o calcanhar do bebê, vai doer, se o meu bebê está sadio, para que eu vou fazer esse exame? E é exatamente por isso, o teste do pezinho é dedicado a fazer enquanto a criança está sadia. E são doenças que, se o pediatra examinar, nos primeiros dias de vida, não tem sinais evidentes. Não dá para saber que ele é afetado. Quando tem sinais evidentes, a criança já tem sequelas irrecuperáveis. Deficiência intelectual grave, né, que é o retardo mental. São doenças que dão retardo mental, são doenças que podem matar até 30 dias de vida. Então, quando o teste do pezinho não é coletado na maternidade, na maioria dos municípios do Brasil, a mãe tem que saber que ela tem que ir na UBS entre 3º e 5º dia de vida, no máximo. Porque quanto mais os pais atrasarem para levar o bebê na UBS, mais tarde vai ser o diagnóstico. O Ministério da Saúde permite com que se colete até 30 dias de vida, mas como a doutora Márcia falou, um hipotiroidismo congênito com 30 dias de vida para coletar o exame, até sair o resultado, até repetir, já pode ter sequelas neurológicas irrecuperáveis. Então, o primeiro passo para a cobertura é a população saber da importância de fazer o exame e de fazer precocemente. E isso tem que ser feito no pré-natal. A grávida precisa saber no pré-natal e na alta da maternidade. Então, como sociedade de profissionais de saúde, tendo essa preocupação, nós nos unimos ao Grupo Mulheres do Brasil, nos unimos ao Instituto Vidas Raras, que é uma entidade que une sociedades de pacientes com doenças raras. E nós estamos fazendo um trabalho pioneiro no estado do Pernambuco. Estamos organizando uma campanha de educação das gestantes, durante o pré-natal, para saber a importância do teste do pezinho. Uma campanha, um projeto piloto que depois nós vamos avaliar se isso melhorou a cobertura, se uma quantidade maior de bebês foi submetida e na data ideal. Então, isso é uma união de entidades civis, de sociedades, com pacientes, promovendo um programa de educação continuada. Excelente, muito bom. Não estamos te ouvindo.
muito, doutora Tânia, alertar sobre isso, sem dúvida alguma. E, inclusive, antes de iniciarmos, a gente abriu aqui um tema que eu até gostaria de ouvir o Carlos sobre isso, né, Carlos? Porque muitas vezes se discute, né, até a doutora Tânia que trouxe isso, né, quanto custa introduzir um teste, né? E a doutora Tânia trouxe brilhantemente, né? Quanto custa, né, cuidar, né, ou salvar, ou perder uma vida em relação a isso. Então, aí vamos falar, né, na linha, né, custo-benefício, que você pudesse trazer em nome da CBDL e depois também ouvi-la sobre isso. Na verdade, o programa de triagem neonatal ele foi lançado em 2001 e, na verdade, tem progredido exatamente por essa percepção. Deveria ser até mais rápido a evolução, deveria ter sido já, na verdade, deveria ter uma atenção até maior, mas o fato é que ele faz toda a diferença. O programa, da forma como ele foi estruturado no começo e como ele pode agora, com essa nova legislação que foi promulgada e vai entrar em vigor em breve, trazer vários benefícios. O impacto inicial, ele é um impacto razoável, mas o custo que, na verdade, a não implementação ou a não operacionalização deixaria enorme. Se você for analisar o custo social de uma pessoa, por exemplo, uma criança que não tenha sido diagnosticada precocemente e que não morra em 30 dias, digamos, não seja uma das doenças mais graves, o que acontece? Ela vai precisar de uma atenção familiar enorme, então algum membro da sua família vai ter que parar de trabalhar para dar uma atenção, para levá-la às consultas. A doutora Márcia atende, a Tânia também, crianças que têm que voltar com uma frequência enorme. E, na verdade, não é para uma especialidade, para um profissional de saúde, é para vários. É para o pediatra, depois é para endócrino, depois é para fisioterapeuta, depois é para não sei o quê, é voltar para pegar um medicamento ou uma fórmula, ou para até cirurgias, dependendo da situação. Então, o custo é do próprio indivíduo, que não vai crescer de forma produtiva, não vai ser inserido na sociedade como ele poderia ser, não vai gerar um produto positivo e familiar e tudo mais. Você tem outro elemento na família que vai perder também a sua atividade econômica para ser o cuidador. E o custo social é esse. O custo para a saúde pública são as diversas internações. Se você não tem um programa bem conhecido e difundido, e aí, como já falaram, esse empoderamento dos pais para poderem, de fato, usar essa informação preciosa a seu favor, seja para garantir uma vida adequada para o filho, seja para um planejamento familiar depois, para os demais filhos. Aí entra a genética. Então, você usa também isso de forma positiva. E se não fizer isso de forma adequada no momento certo, vão ser inúmeras internações, reinternações, estadias ocupando leitos que são importantes para outras situações, e tudo isso poderia ter sido evitado. Então, quando a gente faz uma análise, e no congresso a gente vai ter um grande especialista falando, como a Tânia já indicou, sobre custo-efetividade e o impacto social do não diagnóstico. É enorme, é enorme. E a gente vê que o diagnóstico precoce e preciso, ele pode, de fato, dar o acesso a uma terapia eficaz, com bons resultados, e imaginando que 70% das decisões médicas são lastreadas em um diagnóstico. Então, é óbvio que a gente tem que trabalhar pelo melhor e pelo mais adequado, né? Posso fazer um comentário? Por favor, aliás, eu falo, você que trouxe, né, essa discussão, por favor, então, né, traga mais informações sobre isso. É claro que quando a gente pensa em saúde pública, né, tem que pensar em custo-efetividade, né? Mas, obviamente, né, o custo para aquela família de um paciente lesionado é incalculável, e podendo ter um filho normal. Então, o Carlos falou muito bem, um paciente sequelado, quais são os custos, né, que a gente nunca imagina. Mas, por exemplo, algumas dessas doenças causam morte com 30 dias de vida. A morte precoce também tem um custo.
né? Recentemente eu fiz um trabalho de custo-efetividade e eu aprendi que aquilo tem um custo para o governo, porque foi um indivíduo que deixou de ter anos de vida produtiva. Então, são aspectos, né, que são importantes. No Brasil, são raros os trabalhos de custo-efetividade. E eu acho que isso é um pensamento que a gente tem que inserir, que, além da qualidade de vida para aquela família, o governo vai economizar. E, só para vocês terem uma ideia, em situações normais, o Covid, com 2 anos de pandemia, ele ceifou 4,4 anos de expectativa de vida do brasileiro médio. Então, de acordo com o IPEA, um estudo que eles lançaram em fevereiro, o brasileiro passou a ter de 76,6 anos de expectativa de vida, passou a 72,2. E por quê? Porque muitas pessoas morreram no auge da produtividade, então pessoas relativamente jovens, e muitas crianças deixaram de ser geradas, né? Muitos casais adiaram o planejamento de uma gravidez. Então, isso vai ter um impacto social e econômico para o país enorme nos próximos anos. No médio e longo prazo, a gente pode reverter isso, mas no curto prazo, até a Seguridade Social vai ser impactada. E a gente não está parando para pensar nisso. Então, esse é um exemplo de como a gente acaba tendo impacto com problemas na área de saúde. E no caso da triagem neonatal, a gente tem as ferramentas, tem o conhecimento, e o Brasil tem vanguarda em muitas pesquisas. E aí o nosso congresso a gente vai mostrar também vários trabalhos científicos que vão estar concorrendo a esse prêmio e de exemplos de grupos de excelência internacional, né? Então, a gente é muito orgulhoso desses trabalhos que têm sido feitos por grupos que buscam o melhor no mundo para poder tentar aplicar aqui, não obstante as dificuldades e barreiras, como a Eliane falou, né? Doutora Márcia Ribeiro, o que é que a senhora gostaria de acrescentar e também saber se existem alguns outros testes que ajudam até na complementação em relação ao teste do pezinho? Bom, então o que eu queria acrescentar inicialmente, né, são relatos de mães que têm um primeiro filho, né, que fez um teste básico ou não fez, e depois vem o segundo e ela pede um teste ampliado. E aí faz o diagnóstico, porque a gente sabe, né, que nessas doenças genéticas, os erros inatos do metabolismo, a grande maioria é autossômica recessiva, ou seja, tem uma chance de se repetir. A cada gestação, 25% de chance, que é uma chance bem alta. Então, a própria mãe fala, puxa, né, que diferença, né, dela ter uma criança, né, com, enfim, um comprometimento enorme e a outra criança se desenvolvendo normalmente, né? Então, só daí a gente consegue entender, né, que prevenir sempre é melhor do que remediar. Então, esse é um programa muito importante de prevenção, né, de prevenção, de cuidado à saúde. Então, isso é o que mais a gente pensa na saúde, né? Porque a gente pensa, o que é saúde? Uma condição de bem-estar física, né? Tem aquela definição padrão, mas a gente precisa prevenir, né? Prevenir os agravos, né? Pensar numa linha, né, de bem-estar mesmo, né? Alimentação, exercício, enfim, né? Tudo que vai ser de bom para esse crescimento e desenvolvimento, principalmente das crianças, né? Que elas vão ser o futuro e o sistema nervoso está ali em pleno desenvolvimento nos primeiros anos de vida. E como complementação, né, de testes, né, dentro desse programa, né, nós temos testes bioquímicos, testes genéticos mesmo, né, para complementar, testes hormonais. Então, por exemplo, uma condição que pode ser muito grave, né, hiperplasia congênita do suprarrenal. Né, a criança ela se apresenta entre o 7º e 10º dia com uma clínica, se ela for perdedora de sal, é uma criança que faz, né, uma gastroenterite, entre aspas, e aí vai na emergência, hidrata e não consegue. Então, se não se tiver o diagnóstico, o tratamento é bastante específico e não é difícil, essa criança evolui para óbito, né? Então, é menos uma e às vezes a outra já teve, né? Então, essa confirmação imediata com outros testes, né, da área hormonal
são muito importantes. Então, quer dizer, para cada condição, a gente tem mais ou menos uma linha a seguir de teste confirmatório. E o importante é que isso seja rápido, né? E aí o problema do transporte realmente, às vezes, né, atrasa, ou às vezes até tem um falso negativo, né, ou um falso positivo em função dessa demora. E trazendo ainda em cima disso, doutora Eliane Santos, o que a senhora gostaria de acrescentar e também saber, né, em relação, né, primeiro, a esse resultado. E esse resultado, ele vem tendo um gerenciamento de dados de uma forma competente? Olha, o sistema de gerenciamento de dados é extremamente importante, que são os indicadores, porque quando a gente tem indicadores em tempo real, a gente corrige algumas falhas. Estou falando de tempos da unidade da coleta, por exemplo, a população, a gestante, não está chegando com o tempo ideal do seu bebê na unidade básica. Não está sendo coletado com 48 horas de vida, até o 5º dia de vida. Então, eu vejo isso em tempo real e eu entro em contato com aquele município, com aquela unidade básica, para alertar que precisa fazer alguma ação para que essa mãe, né, que essa puérpera chegue com seu bebê. Se o tempo está demorando da coleta até o serviço de referência, então já é uma questão do município, o transporte dessa amostra. Então, esses indicadores são extremamente importantes para nós, se nós estamos detectando casos também, porque tem algumas metodologias que podem não estar adequada para o diagnóstico daquela patologia inserida ali. Então, tudo isso é muito importante. Esses indicadores, hoje no Brasil, nós temos publicados pelo Ministério da Saúde indicadores de 2019. Lógico que os próprios serviços conseguem enxergar esses indicadores, mas eles dependem também do poder público, não é só ele, uma andorinha só não faz verão, então é toda município, estado, união, serviço de referência, os médicos que estão atendendo, a equipe multiprofissional. Então, isso é muito importante, que esses indicadores, que esse sistema de informação seja robusto para que o tempo todo eles estão sendo avaliados para que a gente possa fazer políticas públicas de melhoria do programa como um todo. Então, tudo isso não vai dar certo se a gente ficar fazendo e não enxergar se está bom e se não tiver uma avaliação se está bom ou ruim. Então, eu acho que os programas, o sistema de informação, um programa adequado é de extrema importância. E eu diria que a informação, tanto em sistemas como das pessoas, das gestantes, dos pais, das unidades, dos profissionais de saúde, a informação é o mecanismo que mais tem sucesso no programa de triagem neonatal no Brasil. Muito bom, excelente. Bom, a discussão ela é longa, ela é extensa. Acredito que fizemos uma introdução aqui em relação à importância desse tema, lembrando que 6 de junho é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Então, nessas considerações finais, eu gostaria, inicialmente, que a doutora Tânia Bachega deixasse a sua mensagem, em especial também convocando a doutora Tânia para o 8º Congresso da SBTI, nos dias 3 e 4 de julho. Bom, já falei aqui o site, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse encontro que foi tão produtivo, e eu acho que cada um de nós aqui pode fazer sua parte, ajudando a disseminar informação para a população, por que o exame é importante, que ele tem que ser coletado precocemente, e como a doutora Márcia muito bem falou, tem que ter o resultado em mãos, né? Então, isso é um trabalho grande, nós temos um país heterogêneo de extensão continental, então, como SBTI, temos tentado corroborar com a disseminação da informação adequada. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Agradecemos em nome da CBDL e parabéns pela atuação. Doutora Tânia, convocando também agora a doutora Márcia Ribeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite, por agregar informações tão relevantes aqui na nossa discussão, e o especial Saúde e Diagnóstico fica aberto aqui para novos temas que vocês quiserem debater. Muito obrigado, doutora Márcia. Imagina, eu que agradeço mais uma oportunidade, Eu lembro, na minha época de residente, a gente fazia sala de espera com as gestantes, Porque o meu hospital é materno-infantil. E aí isso foi acabando, enfim, com o HIV já se mudou
a temática e a gente não faz mais. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem, né, por norma, um pediatra fazer uma consulta pré-natal. Então, justamente para orientar a gestante nos cuidados do bebê, ao bebê que vai chegar, o teste de triagem. Então, eu falo assim, porque a gente pensa, né, como a gente vivencia, que as pessoas conhecem, mas elas não conhecem. Muitas ainda associam o teste do pezinho com a impressão da maternidade do pé, né? Não, mas já fez o teste do pezinho, né? Está aqui. Não, né? Não é isso, né? A gente precisa realmente, né, conversar, disseminar, e as mães, né, assim, as gestantes são um alvo muito importante, né, para esse tipo de esclarecimento. Até em nível social, né, não é só no nível social mais baixo. Eu estive conversando com uma responsável por uma maternidade de São Paulo, privada, e ela falou, não, mas tem mãe que não sabe, que pergunta assim, então, quer dizer, não foi orientada pelo obstetra, não teve uma consulta pré-natal com o pediatra, e aí chega na hora, né, ela vai optar, vai fazer, e saber que isso é um direito, né, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança tem direito a fazer o teste de triagem neonatal. Então, era isso, né? Não é só a lei, mas é a nossa prática, a nossa vivência que nos impulsiona a tentar melhorar cada vez mais. Muito obrigado, doutora Márcia. E doutora Eliane Santos, muito obrigado também por participar, parabéns pela sua atuação e a sua mensagem final. Olha, eu acredito mesmo que a informação e os programas de saúde, a teoria, ele é maravilhoso. O pré-natal na atenção primária, ele fala da triagem neonatal, o enfermeiro tem que fazer essa orientação na consulta, na sexta consulta. Então, assim, ele é muito bem desenhado. Quando você pega a caderneta da criança, está lá escrito o teste do teste do pezinho, que tem que anotar se foi feito ou não. Então, assim, falta informação. Falta o conhecimento, ele está escrito em vários locais, porém eles não são disseminados, eles não são executados. Eu acredito e eu quero crer que vai chegar um momento que nós vamos conseguir fazer com que a atenção primária faça pré-natal de qualidade, que faça orientação da triagem neonatal do programa, e que esses bebês cheguem para nós precocemente com seu diagnóstico e que a gente tenha êxito de ter crianças sem nenhuma deficiência, sem nenhuma perda por não ter feito o diagnóstico no tempo oportuno. É isso que eu queria deixar de mensagem. Muito bom. Agradecer, então, mais uma vez a vocês. Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL. Que bela discussão, né, Carlos? Mais uma vez. Sem sombra de dúvida, Elias. O objetivo aqui foi dar uma amostra, pelo menos um gostinho de quero mais, e aí o Congresso vai poder trazer isso com muito mais detalhe. Então, ficam todos aqui convidados para assistir o 8º Congresso da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, nos próximos dias 3 e 4, né, de junho. E lá será um palco excelente para troca de ideias, de experiências e até discussão sobre os avanços necessários aqui para o Brasil. Pessoas engajadas, corajosas e apaixonadas pelo que fazem, isso nós já temos. O resto é arregaçar as mangas e, de fato, colocar tudo em mãos à obra, né? Então, agradeço a todos vocês por terem participado desse especial Saúde e Diagnóstico aí com Elias Awad, pela CBDL, e muito obrigado. Muito bom, Carlos. E também agradecemos a quem nos acompanha mais uma vez. Inscreva-se no canal, dê o seu like. Obrigado mais uma vez por estar conosco e até o próximo especial Saúde e Diagnóstico. Tchau, pessoal. Tchau.